que tem nos apoiado incondicionalmente desde o início desse ministério em Presidente Figueiredo. No nosso primeiro encontro, que foi exatamente nesse sítio, nós viemos com 24 encontristas. Eles ficavam exatamente ali onde a Melry fica, só até ali que ia as cadeiras. Mas Deus derramou uma presença tremenda nesse lugar sobre as nossas vidas, e nós éramos só 6 pessoas trabalhando. Foi algo assim sobrenatural, tremendo. E hoje nós podemos contemplar o fruto desse trabalho e a multiplicação desse trabalho através da vida de todos vocês que estão aqui. E essa pessoa que vai ministrar hoje, ele foi um dos semeadores na terra fértil de Presidente Figueiredo. E através dessa semente lançada aqui estão os frutos. Então eu quero que vocês recebam com muita alegria, com muito entusiasmo, o querido e amado pastor Roberlan Alves, que veio diretamente de Manaus, nessa escuridão da BR. É muito amor, gente. Só o amor, né, pastor? Amor, prazer. Prazer. Shalom, gente. Tudo bem? Bem, a pastora já falou meu nome. Muitos de vocês nunca ouviram falar a meu respeito. Não perderam nada. Sou sempre servo do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tenho andado um pouco esse Amazonas. Tinha uma promessa de Deus para minha vida desde criança, de que Deus me levaria a vários lugares e a várias pessoas para falar do seu amor. Então, falar do amor de Deus para pessoas que eu nunca vi na minha vida, toda vez que eu falo isso, eu me sinto assim, dentro daquela promessa que Deus fez para mim quando eu ainda era uma criança, de que Ele me levaria. E eu vejo essa promessa se cumprindo na minha vida, cabalmente, assim, né? Passo a passo. Mas estou aqui para compartilhar uma palavra com vocês, muito importante para a vida de vocês, uma palavra que impactou minha vida nesse meio cristão que eu vivo. A nossa vida é fruto de conhecimento, vocês sabem disso, e a Bíblia fala isso. A Bíblia diz: o meu povo erra por falta de conhecer e conhecer a palavra de Deus. Quanto menos nós conhecemos, mais nós erramos. E quanto mais nós conhecemos, menos nós erramos, né? É tanto que tem aquela situação assim, ó: poxa, se eu soubesse disso. Quem já não falou isso? Aí tem os outros que dizem: eu não te avisei. São duas colocações. Com essas duas colocações, eu falo para você o quanto é importante você estar aí. Porque você está aí não só por você. Você está aí porque um dia você vai poder ajudar alguém com isso que você está aprendendo hoje. A gente não aprende para ter para nós. Todos nós sentamos aí. Eu, a pastora Adilene, o pastor Moisés, todos nós. E eu me lembro no dia do meu encontro, quando eu estava no meu encontro, estava sentado mais ou menos assim como aquele rapaz está ali. E lá pelos últimos dias, o primeiro dia eu estava muito teimoso ainda, né? Estava meio revoltado. Porque no nosso tempo é o seguinte, irmão: a gente era achado na frente de casa e era levado. Vocês não, vocês estão 5 semanas praticamente sendo trabalhados, ouvindo um pouco da palavra, passaram pelos derramamentos de sangue, passaram pela U da Vida, as primeiras aulas. Isso aqui faz parte da U da Vida, do curso para vocês. O encontro hoje, ele é uma matéria da U da Vida. Ele vai agregar valor à sua vida. Valor. Entendeu? Ninguém veio para cá para mudar a sua vida. Se você já veio: eu vou ver quanto muda a minha vida. Mentiroso. Enquanto não muda a vida de ninguém. Não muda. O que muda a minha vida são as decisões que eu tomo e sigo. Isso muda. Entendeu? Tem vários caras que foram comigo do meu tempo que hoje estão pior.
falavam. Então decisões são assim, poxa, eu decidi isso para minha vida, cara, isso aqui é bom para mim, beleza, então isso aqui é bom para mim, eu vou aderir para mim, cara, você é assim, vou mudar. Isso em todos os aspectos da nossa vida: familiar, financeiro, social, espiritual. E o espiritual, ele vem para fazer base a todas as outras estruturas da nossa vida. Em tudo. Se eu vou bem no espírito, eu vou bem no casamento, vou bem na família, eu vou bem na comunhão familiar com o pai, mãe, irmãos, né? Eu vou bem no trabalho, patrão, colegas, né? Eu vou bem, porque eu estou bem de alma, estou bem de espírito, minha autoestima é outra, minha perspectiva de vida é outra. E hoje o que a igreja quer proporcionar para você? Não só uma fé, não algo, eu senti Deus. Não. Ela quer te proporcionar algo que tu possa arraigar para dentro de ti. Eu sou feliz porque tenho Cristo dentro do meu coração. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele diz que nós temos que ter uma fé racional. Não é isso que ele diz, irmão Emílio? É ou não é? O apóstolo Paulo falou sobre isso há muito tempo atrás. Ele fala sobre uma fé racional. Então, racional é tu saber o culto que tu presta, a tua razão da tua fé, a tua convicção cristã. Essa é a fé racional. Amém? E hoje eu quero falar para você. Por que eu estou falando disso? Porque o tema da minha palavra é uma nova história. Qual é o tema da palavra? Uma nova história. Uma nova história. Então você pode ter uma nova história hoje, a partir de hoje. Eu posso escrever tudo. Pastor, o senhor está aqui para falar do meu passado? Não. Primeiro que eu não conheço seu passado, né? É porque todo mundo tem uma oportunidade de ter uma nova história. A gente vai aprender com um personagem bíblico que é uma referência para nós. É uma referência até hoje na nação de Israel. O quanto ele sofreu para ter uma história diferente. Então o nosso objetivo é levar você a reconhecer os seus pecados e a se arrepender deles. Que pecados, pastor? Os pecados que eu sei que eu tenho. Os pecados são esses. Os meus pecados não são aqueles que dizem ao meu respeito. Os meus pecados são aqueles que eu sei que eu tenho, cara. Entendeu? Eu, o Roberlan. Então vamos lá. O nosso texto bíblico fundamental, a texto base nosso, está em Salmos. Salmos capítulo 32, versículo 1 e 2. Salmos 32, verso 1 e 2. Salmos 32, verso 1 e 2. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Diga hipocrisia. Hipocrisia. Esse é o nosso maior problema como ser humano. Hipocrisia, né? Então, quando nós olhamos para isso, a gente vê que o texto base está formado aí. Ele diz, olha, como é feliz aquele que tem a sua transgressão perdoada. Transgressões, transgrediu, aquilo que eu transgredi, aquilo que eu quebrei, leis, limites que eu ultrapassei. Então eu tenho eles perdoados, seus pecados apagados. Presta bem atenção que ele fala de um pecado apagado. Depois eu vou comentar sobre isso. Lembra criança, quando a gente estava lá, primeira, quarta série, terceira série, que a gente tinha um lápis e uma borracha? Por que a gente tinha um lápis e uma borracha da primeira à terceira série ou até a quarta série? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que a gente tinha? Porque a gente errava bastante. Era o período que mais a gente errava.
quando a gente começou a ter ciência das coisas, começamos a passar para o ginásio, quinta série, foram se recolhidos os lápis e as borrachas, e foi se passado caneta. Por quê? Porque o direito para nós era de errar menos. Tudo tem um sentido. Então nós vamos ver que é isso que o salmista fala para nós. Quando nós estamos começando a nossa vida, o período da inocência, o período da fé cristã, nós estamos ali, primeiro ano, segundo ano, daí terceiro ano, nós estamos errando bastante. Quando eu não amadurecer na fé, eu vou errar, cara. Vou errar uma vez, vou errar duas. E quando eu erro muito por causa da minha inocência, tem ali, ele diz, o teu pecado será apagado. Vai se passar da borracha. Hoje, no reino espiritual, o Senhor te dá uma borracha. Mas a borracha, vocês lembram que tinha uma borracha que um lado era azul e outra vermelho? A nossa borracha ela é toda vermelha, porque ela é feita com o sangue de Jesus. Porque é o sangue de Jesus que apaga os nossos pecados. Amém? Então vamos lá. O profeta Samuel, ele descreveu o doce cantor de Israel como um homem segundo o coração de Deus. Não havia outro como Davi. Ele pedia a Deus direção para todos os seus passos. Ele venceu o gigante Golias. Em pouco tempo passou do anonimato a ser um dos maiores guerreiros. Ele manteve o seu coração fiel, humilde, mesmo depois de ser rei, e conseguiu convencer as nações de Israel, converter a nação de Israel uma das maiores nações da terra, uma potência do mundo. Mas esse camarada corajoso, com potencial, líder, cantor, poeta, aprazível. Davi era aprazível. Sabe o que é uma pessoa aprazível? As pessoas tinham prazer de estar perto dele, do lado dele. Esse cara todo, ele foi vencido, né, pelos encantos de uma mulher. Ele permitiu o pecado entrar em sua vida. Agora diga uma frase comigo, diga: vencido pelos encantos. Sempre nós vamos tentar. Satanás vai nos tentar vencer pelos nossos encantos. Os encantos de Davi foi ele ter visto uma mulher a banhar-se. Mas tem pessoas que os seus encantos podem ser outros. Tem outros que o encanto de Davi, enquanto o encanto de Davi foi a prostituição, ligado à prostituição, ao adultério, o encanto de outro é por causa de dinheiro, o outro é por causa de inveja, o encanto de outros é por causa de poder, aquisição financeira. Cada um tem o seu encanto. Às vezes do jovem pela ostentação, pela vida, por querer algo, por achar a libertinagem, a liberdade, confundir a libertinagem com a liberdade. E aí por isso ele tende ao mundo da droga, né? Ao mundo do tráfico, porque ele vai ter dinheiro mais fácil, vai ter amigos, vai ter ostentação. Então, algo que me encanta. Nós somos atraídos pelos nossos encantos, por aquilo que brilha aos nossos olhos, por aquilo que nos chama a atenção. E nós temos que ter cuidado, porque senão os nossos encantos nos vencem. Preste bem atenção, que a serpente foi quem encantou Eva no Éden. Desde lá, nós passamos, se nós marcarmos, se nós vacilarmos para os nossos encantos, eles nos derrubam. É por isso que nós encontramos pessoas que dizem: eu não
consigo. Pastor, eu tentei. Pastor, eu tentei. Mas quando eu ouvi o WhatsApp dele, são os encantos. Meu coração fez tum, 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 tum. Tum, 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 bateu. Mesmo sendo costume da época que os reis fossem à guerra, Davi ficou no seu palácio. Era costume dos reis ir à guerra, mas Davi ficou aonde? Vou falar de novo. Era costume dos reis ir às guerras, mas Davi ficou aonde? E o palácio fala do seu lugar de conforto, sua zona de conforto. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes, em vez de nós encararmos as nossas guerras, nós queremos ficar no nosso palácio, na nossa zona de conforto. Nós achamos que nós já fizemos bastante, já fizemos muito. Eu já tenho um general, já tenho um capitão, eu já montei as estratégias de guerras, eu já sei como é que é, vão lá e eu vou ficar aqui na minha zona de conforto. Sabe aquela pessoa que se enche de presunção de si e diz, cara, não, eu não preciso mais lidar com isso, olha para mim, eu já cresci, eu já aprendi com isso, me basta, entendeu? Eu já sei como é que é isso. E ele minimiza uma situação importante, a qual nós não podemos baixar guarda. Você está decidindo caminhar a sua vida, ajustar a sua vida, trazer a sua vida por um ajuste. Você não pode chegar, por exemplo, eu vou até adiantar os carros, sair daqui desse lugar e dizer, não, eu já estou de boa, pode deixar. Vou ficar agora na minha zona de conforto aqui. Tem as outras aulas, pastora, pode contar comigo, show, fechou. Então são essas coisas que nos fazem a passo instante, a qualquer momento, ser engolidos por um sistema tão bruto, que a gente vai ver, que a gente pensa que é pequeno, e vai dar uma bronca tamanha. Então cuidado com a tua zona de conforto, cuidado com aquilo que tu acha que tu domina, cuidado com o domínio que tu achas que tu tem do teu governo de vida. Muito cuidado com quem tu bota para lutar por ti. Muito cuidado. Vamos para frente. Então, Davi ficou em seu palácio. Talvez você esteja no seu palácio, e do seu palácio você vai começar a contemplar coisas que não devia contemplar. Em vez de você estar olhando as suas lutas, as suas guerras, vai passar alguma coisa que vai te distrair. E quando passa aquilo que te distrai, poxa, não era essa cachoeira que eu tinha que ir. Surpreendentemente, a tentação veio. Diga comigo, surpreendentemente. Diga de surpresa. A tentação veio. Então a tentação, ela não vai dizer, ei, só tem uma pessoa que Deus falou que a tentação vinha, que foi Caim. Caim, Deus chegou para ele e disse, Caim, pecado bate a tua porta, cabe a tu entender se tu deixa ele entrar ou não. Presta atenção, não vacila. Mas aqui no caso não. Ele disse que vem de surpresa, surpreendentemente o pecado veio. O cara estava passando o pôr do sol e tal. Jesus manda buscar. De repente, mexeu, aconteceu. Em questão de segundos, nossa vida pode ir a pique. Então ele, quando viu pela janela uma linda mulher tomando banho, tudo mudou.
Davi permitiu o quê? Que desejos incorretos entrassem em seu coração. Fale comigo, desejos incorretos. Aí que está a bronca. A bronca não está só em ver. A bronca está em permitir desejos incorretos. Gente, eu não sei por que eu estou parafraseando essa. Eu nunca parei aqui nessa introdução para parafrasear ela. Desejos incorretos. Ele permitiu que desejos incorretos entrassem no seu coração. Sabe, gente? Ninguém pode andar com uma veda nos olhos. Se eu venho um dia de sábado aqui em Figueiredo e eu desço em Urubuí ou em qualquer outra cachoeira dessa aí, ou dia de domingo, não tem, meu Deus, não sou irmão, sou crente, o pai tá cego, ó meu pai. Ô água gelada. Não tem. Eu vou me deparar com vários corpos e corpos, né? Vou me deparar, cara. Eu vou me deparar. Vocês vivem em um mundo turístico. Vocês vivem em uma cidade que é normal, de final de semana e feriado, ver alguém vindo de um lugar para o outro com roupa de banho. Não se chama a atenção. O que é incorreto é permitir os desejos errados. E aí eu não estou falando só concernente a isso, gente. Tem desejo errado em relação a um monte de coisa. Não é só em caráter sentimental, não. Mas às vezes é com um colega de trabalho, às vezes é com um colega de faculdade, às vezes é, sabe, com a questão daquele que foi promovido e eu não fui, com aquele que conseguiu um emprego e não eu, com aquele que se aproxima até do pastor e eu não me aproximo. São desejos incorretos que eu começo a botar dentro do meu coração e que atrapalha, que trava tudo, que não me deixa ser feliz. Em relação a um primo, em relação a uma prima, em relação a uma irmã, em relação a um irmão, em relação a um filho, em relação a um pai. Gente, tem muita coisa ruim que pode vir e matar nós, acabar com a gente, e a gente tem de viver. Tem gente que permite desejos incorretos no seu coração, até que vocês vão ouvir falar mais lá para frente, de sentimentos de inferioridade. Não, é que não me valoriza. Não, é que eu acho que eu sou a escória aqui de casa. Vamos lá para frente. O pecado, ele trouxe terríveis consequências à vida de Davi. Muitas pessoas pensam que podem pecar e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. A Bíblia nos ensina claramente que o salário do pecado é a morte, e que um abismo conduz a um outro abismo, e um pecado leva a outro pecado. Então a gente tem que ter cuidado, porque vamos falar o quê? Eu consigo identificar aqui duas razões para o nosso fracasso, para o meu e para o seu fracasso. Eu me coloco no bolo. Primeiro, né? Que é as consequências dos nossos pecados. Essas daí são a razão do nosso fracasso, são essas consequências, porque se eu chego e não paraliso elas vão me destruir até o final e vão alcançar as minhas gerações. Vou falar disso mais lá para frente. E a segunda é continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Não, de boa. O que tu fez isso? De boa, para mim normal. Relaxa, irmão. Então, tudo ele bota dentro do liquidificador e ele bate e dá uma vitaminada.
E não é. Aí é que está. Eu tenho que aprender a conviver com a santidade de Deus. E a entender que as coisas erradas são erradas. E quando acontecer as coisas erradas, cara, eu tenho que melhorar. Eu tenho que parar com as coisas erradas. Então vamos ver. Davi pecou. Amém? Pegou Betseba, vacilou, caiu um momento na sua zona de conforto, né? Menosprezou o que estava acontecendo, foi vencido pelo encanto, não observou as consequências, ignorou. Depois que ele comete o ato, ele tenta silenciar tudo, tenta segurar a onda de todo mundo em silêncio, ninguém fala nada, todo mundo fecha a boca. E aí a gente vai ver que no caso de Davi, o processo aconteceu da maneira seguinte. Primeiro, Davi contemplou com os seus próprios olhos as coisas incorretas, o que deu lugar a desejos pecaminosos. E a gente vai ver aí, irmãos, que olha só, Davi peca, ele tem o desejo, ele manda pegar a Betseba, ele traz, ele mantém relações com ela, ele adultera. Quando ele adultera, depois resolve, ele passa para o lado da hipocrisia. Por quê? Porque ele passa a ser hipócrita. Ele descobre que Betseba engravidou e tal, e ele pega, manda chamar o marido, que era um capitão que estava na guerra, e vem o Urias para cá, e o Urias chega lá e ele, meu amigão, rapaz, senti saudade de ti, vem para cá, toma um vinho comigo. Depois que toma um vinho comigo, agora vai deitar. Hipócrita. Ele estava sendo verdadeiro? Ele amava Urias? Ele queria o bem dele? O pecado levou à hipocrisia.